Bom, pessoal, hoje eu quero bater um papo com vocês sobre família. Sei que isso aí acaba sendo um papo muito grande para a gente poder falar em um vídeo curto, mas eu quero falar com vocês um pouquinho da minha experiência com família e o que que eu posso passar para vocês também, que eu sei que vocês devem estar passando por algo similar e o que que você pode fazer para poder melhorar o convívio com a família. A gente sabe que família é tudo, é o nosso ponto mais forte da vida. Muitos dos nossos objetivos a gente acaba fazendo envolvendo a família, né? Não só mãe, pai, como esposa, filho e tudo mais, e às vezes até amigo, né? Depende muito do que você está vivendo atualmente. Mas como eu falei, vou falar da minha experiência e começando dos meus pais, né? Acaba que eu fui, não, graças a Deus e graças aos meus pais em geral, eu nunca passei uma necessidade muito grande de fome ou qualquer coisa, de moradia, mas o que eu mais sentia era a ausência deles, né? Apesar de que os meus pais eram separados, mas eu morava com a minha mãe, mas mesmo assim eu sentia ela muito ausente, porque ela ia, trabalhava, ia para casa, fazia as coisas dela e voltava para o trabalho. Eram momentos muito raros a gente estar juntos, às vezes a gente tentava fazer uma refeição, mas era mais final de semana. Às vezes, no dia a dia era muito complicado, às vezes eu esperava ela no final da noite. E aí, quando ela chegava, se eu demorasse um pouquinho, ela já tinha jantado e eu ia jantar sozinho. Então eu senti muito essa ausência dos meus pais. Meu pai também morando distante, hoje ele é falecido, mas morando distante era muito raro eu vê-lo, inclusive ele morreu em 2020. E até hoje eu não sinto essa falta tão grande, não como dele em si, mas porque como a gente foi criado distante, então na minha cabeça ele ainda está lá, morando em outra cidade, né? Isso é muito ruim. E com essa ausência vem outras coisas também. E eu fiz esse breve resumo só para vocês entenderem que a gente é criado no geral, né, com a família, falando da minha experiência, que eu sei que cada um tem sua experiência, mas ao mesmo tempo aí você vai crescendo. Quando a gente começa a entrar na vida adulta, outros problemas vão surgindo, né? Começando que eu não tenho na minha família assim nenhum empreendedor que eu conheça de sucesso, mas eu sempre, apesar de que eu já trabalhei em alguns lugares como CLT, eu sempre tive na cabeça que eu queria ter o meu negócio, não sei o porquê. Na época não tinha YouTube ou outras coisas para você ver tão fácil. Eu não sei, realmente foi uma coisa que eu não sei por onde começou, mas eu sempre quis. Começando a trazer muamba de fora, depois tendo meu CNPJ, mas desde quando eu comecei a pensar em ter um negócio, a primeira coisa que eu tive de apoio da minha mãe foi dizer que eu ia morrer de fome. Ela sempre foi CLT, ela não sabe o que é empreender, então na cabeça dela foi mais fácil dizer que não prestava do que buscar informações. E aí você já começa tendo esses tipos de apoio para você começar determinada coisa, né? E aí o que acontece que outra coisa também que eu senti muito, apesar de que como a gente cada um mora em um lugar, né, os irmãos, isso tem sua parte positiva, né? Muito mais negativa no meu ver do que positiva, mas o que eu estou dizendo é que como a gente vive nesse sistema capitalista, sempre tem aquela comparação não só dos filhos com outras pessoas conhecidas, como os irmãos entre si. E acontece que, como as minhas irmãs, que eu só tenho irmã, elas seguiram o regime CLT, eu fui o único que decidi empreender. Então eu já estava sendo meio que visto como diferente. Isso numa família já é muito complicado. Quando você é o diferente, você acaba indo mais para o lado ruim, mesmo que você esteja fazendo uma coisa boa, do que para o lado bom. Porque na família todo mundo parece que tem que ser igual. E aí, como eu estava sendo visto como diferente, muitas coisas foram acontecendo ao longo desse processo e eu me sentia cada vez mais excluído. Tanto que se eu perguntar até hoje para minha mãe o que, que eu faço, ela não vai saber dizer exatamente. E aí você acaba que você quer conquistar algumas coisas para mostrar para os seus pais o quanto que isso é legal, gratificante, e quanto mais você quer contar algumas coisas, pior às vezes é a resposta, ou você está tão animado com aquela conquista e os seus pais estão nem aí com a sua conquista em alguns lances, e aí você vai cada vez mais ficando mais desanimado com algumas coisas. E uma outra coisa que eu percebi também, não só na minha família como outras, às vezes alguns pais eles não sabem ver aquela conquista do filho como muito boa,
Porque, infelizmente, ainda tem pais, por mais que amam os filhos, que sentem inveja da vida dos filhos. Algumas coisas que eles gostariam de ter, que não conseguiram e os filhos conseguiram. É uma inveja que eu posso dizer, às vezes, não tão perigosa, porque acaba que é o filho, então ama, mas você sente que tem um ponto daquela inveja. Se você for um pouco mais destacado na parte profissional, ou na parte de relacionamento, ou emocional, você acaba que seus pais às vezes não sabem lidar com isso e acaba às vezes menosprezando algumas conquistas. Eu conheço milhares de pessoas, inclusive eu, minha esposa, outras pessoas, o quanto que as famílias são parecidas nisso. Ela também é um ponto fora da curva, minha esposa, e ela acaba que, por ser diferente, às vezes é sempre vista como a chata, porque ela pensa diferente da família. E não quer dizer que ela seja melhor, só que pensa diferente. E aí, por pensar diferente, já vem aquelas críticas. Quando tem uma conquista, acaba que é minimizada. E hoje a gente aprendeu, tanto eu quanto minha esposa, que cada conquista a gente divide entre si. A gente deixa os resultados falarem por si, mas a gente não fica contando para as pessoas, seja de família ou amigos, porque isso acaba incomodando, né? Eu tenho vários exemplos aqui às vezes eu recebi uma parte da família uma vez da minha esposa na minha casa, e eles, como a gente tinha se mudado recentemente para essa casa na época, essa parte aí de parentesca de tios e tudo, quando eu cheguei para poder falar com eles e ser educado, a primeira coisa que eles falaram é que eu estava metido, porque eu estava morando nessa casa, eu não tinha dado nem boa tarde direito. Eu nem tenho contato com essa parte da família dela. Então o pessoal já estava criticando a gente sem eu ter falado nada, por pura inveja. E isso que é muito chato na família, porque só porque você às vezes se destaca em alguma coisa, seja na parte, como eu falei, emocional, financeira ou outra coisa, você acaba sendo visto na maioria das vezes como ruim. Isso é muito triste. Em vez da família se espelhar, poxa, aquele Guilherme ali fez uma coisa tão legal nisso, eu vou ver se eu consigo me espelhar, ou ver como é que ele fez. Não, querem te abaixar para poder ficar, né, naquele sentido de acordo com a família. Isso é muito complicado. E aí o vídeo de hoje, o que eu quero passar para vocês? Família é tudo, não é por isso que a gente também se afasta da família, nem eu, nem minha esposa, a gente se afasta da família, mas a gente sabe que determinadas coisas não podem ser ditas, sejam conquistas, sejam outros pensamentos, pensar diferente, porque isso só vai dar briga, né? Eu e minha esposa, a gente busca muito conhecimento, a gente gosta muito de ler, de ver vídeos interessantes, e a maioria da família não fica estagnada naquela mesma coisa de 1950. E aí não evolui em algumas coisas e você vai tentar bater um papo diferente, você vê que você acaba também sendo criticado e a pessoa não tem nem ideia do que ela está falando, mas ela está tendo certeza que mesmo com você tendo o conhecimento verídico daquilo, sabe mais do que você. Então você não tem como conversar com uma pessoa assim. Então é isso, pessoal. Eu sei que vocês também devem passar muito por isso. A gente tem que aprender a lidar com a nossa família e também aprender a lidar com pessoas na família que a gente não gosta, mas a gente acaba vendo quando se reúne. Isso também faz parte, não dá para fugir. E determinadas coisas não devem ser ditas. Essa é a maior lição na família. E algumas coisas você pode conviver tranquilamente e amar a sua família, né? Seus pais, seus filhos, que também vão pensar diferente e você tem que saber lidar com isso. Meus filhos ainda são pequenos, eu sei que com o tempo eles vão crescendo, vão pensar diferente de mim e eu tenho que saber respeitar o pensamento deles. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aí se vocês estão passando por algo parecido, que eu sei a grande parte deve estar passando. E eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo.